Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana fala sobre câncer de cólon e reto. A gente recebe aqui em nossos estúdios a doutora Lisa Risse, ela é hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e também Dr. Gilson Delgado, oncologista clínico, professor da PUC São Paulo e diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele. Dr. Gilson, preferência das mulheres, começando pela doutora Lisa. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Painel Saúde, doutora. Obrigada, Fábio, Dr. Gilson, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Que bom. Dr. Gilson, tudo bem? Tudo bom? Bem. Obrigado pela Lisa estar aqui hoje também. Que bom. Doutora Lisa, sempre que vem ao programa, aumenta aí a nossa aumenta a audiência e a responsabilidade. Com certeza. Então... Dr. Gilson, na dúvida da doutora Lisa no programa, tema câncer de cólon e reto, falei, doutora Lisa, hematologista, cuida aí dos pacientes com doenças do sangue, cólon e reto. Qual a ligação da doutora Lisa estar aqui para falar sobre esse tema? Excelente escolha, por sinal. Olha, eu vou explicar primeiro para o pessoal o que é intestino grosso. O que é intestino grosso? Então vamos lá, depois do estômago, começa aquele monte de intestino fino que o vulgo chama de tripa, não é? Certo? São as tripas, muito bom. Então, o intestino fino termina num intestino mais grosso, maior, claro, e que tem três divisões. Essa parte grande aqui, que corre por aqui, perto do apêndice, né? O apêndice faz parte do intestino grosso, sabia? Então é pequenininho, mas faz parte do intestino grosso. É nessa região aqui do apêndice. Ele começa aqui, sobe, transversa aqui, desce e daí ele passa para o reto. Ele tem uma longa extensão? Tem uma longa extensão, dá mais ou menos 1 metro e pouco de intestino, até mais às vezes, né? Dependendo do tipo de pessoa. Então veja, é uma quantidade grande que tem uma série de funções. Muito bem, daí termina no reto. Então veja, o intestino grosso é composto pelo cólon, que é essa parte, cólon mais o reto. Isso se chama intestino grosso. Nós estamos falando sobre câncer de intestino grosso. Câncer de cólon e reto. Por que a Lisa está aqui? Então, eu vou explicar duas coisas fundamentais. A primeira delas é a seguinte: quando as pessoas têm um tumor maligno do lado de cá, quer dizer, na parte final do intestino grosso, que é o mais comum, eles têm muita dor, muito sangramento visível nas fezes, né? Tem obstrução do intestino, enfim, uma série de coisas que não tem nada a ver com a Lisa, em parte, pelo menos. Né? Esse, doutor, é o tipo de tumor que ele dá sinais, e apresenta não dor? Obrigatoriamente tão frequentemente precoce, mas também dá sinais muito importantes. Esse é o sinal mais importante: dor, dificuldade para evacuar, sangramento. Então, calma, que nem todo sangramento é tumor de intestino, mas é um dos sinais do intestino grosso. Agora, veja bem, do lado de cá, do lado direito, é muito difícil dar esses sintomas de início. Por quê? Então, porque tem uma série de problemas lá. Muito bem, agora veja bem, tem um sintoma que a doutora Lisa está aqui presente. É muito comum, né? A pessoa com mais de 50 anos começa a fazer uma anemia que parece ser por carência de ferro. Mas, na verdade, sabe por quê que acontece? Porque aquele tumor, ele sangra, mas não sangra bastante. Ele fica sangrando assim, pouquinho por dia, então não aparece nas fezes. E a doutora Lisa é a principal responsável para o diagnóstico desses tumores. Por causa da anemia. E é o que ela vai começar a explicar então agora. Deu para entender? Deu para entender. Então, tá bom. Perfeitamente. Excelente. Doutora Lisa, a anemia, no caso do câncer de cólon e reto, a pessoa, como ela percebe tudo isso? Na verdade, é um paciente que vem encaminhado por conta de uma anemia.
tá? Então ele está sentindo normalmente muito cansaço, fadiga, sonolência, né? Indisposição. Esses são os principais sintomas da anemia? Principais sintomas da anemia. Dor de cabeça também, né? Mas o principal é a fadiga, Fábio. A pessoa não tem mais energia, não tem mais aquela energia para fazer as coisas comuns do dia a dia. É um cansaço assim diário e forte? É um cansaço realmente importante. Vai depender também do grau de anemia, né? Alguns pacientes têm uma anemia um pouco até mais um pouco mais intensa, mas o corpo vai se acostumando e até não tem tantos sintomas, né? Mas o importante é que esses pacientes chegam com anemia, a gente faz o tratamento da anemia, mas o principal é sempre saber a causa dessa anemia, né? Então, no consultório, de uma maneira geral, mulheres têm como causa principal de anemia ferropriva por sangramento de fluxo menstrual aumentado, tá? Agora, em homens, já é um pouco raro você ter uma anemia ferropriva. Então, a gente tem que pesquisar. Ou esta pessoa está tendo uma má absorção, ou ele está perdendo, tá? E aí que a gente vai fazer toda a investigação. Como disse o Dr. Gilson, esse sangramento é microscópico, então a pessoa não enxerga, tá? Então, a gente tem que fazer um exame que chama sangue oculto nas fezes e até mesmo a colonoscopia. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico do câncer. É daí que é feito o diagnóstico. Sim. Veja que coisa interessante, né? A naturalista colocou um negócio muito importante, a anemia ferropriva. O que seja ferropriva? A anemia que priva, falta ferro. Muito bem, por que falta ferro? Ou porque come pouco ferro, ou porque não absorve bem o ferro, ou porque perde ferro. Certo? Muito bem, e o ferro é o principal metal responsável pela hemoglobina. A hemoglobina é a substância que está dentro dos glóbulos vermelhos e que carrega um oxigênio. Então, a naturalista colocou bem claramente. O indivíduo que está com anemia por falta de ferro, está com pouca hemoglobina, não está? Então, está carregando pouco oxigênio, não está? Então, o oxigênio entra, mas não é bem usado, não é? Tá certo? Por isso dá aquela moleza, sonolência, vontade de não fazer. Você lembra daquela história do amarelão? Amarelão? Amarelão. Que a pessoa está... Amarelona. Amarelona, né? Amarelada, né? Isso, daquele verme, né? O ancilóstoma, né? A anemia, doutor, ela mexe com a pigmentação da pele? Não, ela deixa pálida só. A pessoa fica descorada, né? As mucosas descoradas e a pele bem pálida, né? Então, e você lembra do Jeca Tatu? Jeca Tatu é famoso. Ah, né? Por que ele é famoso? Porque o Monteiro Lobato inventou essa personagem, um rapaz que andava sem sapato, etc., andava na terra, e aí o verme do ancilóstoma, né, entra pela pele e aí cai no intestino e faz o indivíduo perder sangue. Hoje, graças a Deus, o amarelão do Jeca Tatu está bem controlado, na maior parte das vezes. Mas, em compensação, começa a surgir o amarelão de outras perdas de sangue, entendeu? Pelo intestino. Deu para entender? Uma das perdas de intestino mais importantes são os tumores do intestino grosso. Então, a anemia é o primeiro sinal que aparece no caso do câncer de cólon e reto. É um dos principais. Um dos principais. Né? Alguns outros pacientes podem apresentar como primeiro sintoma a obstrução, a dor, incólica, doutora... alteração no hábito intestinal. Então, a pessoa começa a apresentar mais diarreia ou o contrário, fica mais constipada, né? A prisão de ventre. Então, é muito variável. Em torno, Fábio, de 58% dos pacientes têm uma perda sanguínea, né, seja microscópica ou macroscópica no caso de câncer de cólon e reto. Então a anemia é um fator muito importante. Muito importante. E você colocou agora há pouco uma informação interessante que eu estava observando, que o homem perde menos ferro. Por quê? Porque, na verdade, o homem não tem por onde perder. Não há um mecanismo. A mulher já não, né? A mulher mensalmente perde através do fluxo menstrual. Durante as gestações, ela também tem uma espoliação do ferro e a amamentação também. Então, a mulher tem diversos fatores aí que podem contribuir para uma anemia ferropriva. Ela já fica mais predisposta a ter. Sim. Agora, o homem já não. Então, por isso que a gente tem que fazer uma investigação
muito aprofundada. Se a mulher já tem essa predisposição, doutora Lisa, ela tem que tomar cuidados e tem que ter ali um acompanhamento? Ah, sempre, sempre. Na verdade, assim, o hemograma é um exame muito comum, muito fácil de se fazer e que a gente já consegue detectar a anemia em estágios bem precoces. Aliás, em alguns casos de tumor de intestino, etc., a gente detecta pelo hemograma. Mas ele vai fazer um exame de rotina enquanto uma anemiazinha discreta, ainda sem sintomas, né? A falta de oxigênio não é tão importante, então aparece lá e aí se faz a investigação. Agora, a doutora falou um negócio importante, hein? Que as mulheres perdem sangue pela menstruação. Isso significa que toda mulher vai ser anêmica? Não, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Certo? Isso que a gente já estava pensando você já estava engatilhado, né? Eu já exatamente. imaginava. Viu? Agora, veja bem, o sangramento exagerado, as disfunções, então, de hormônios, né? Que fazem muito sangramento. Então, a mulher que está em acompanhamento rotineiro, claro que vai poder detectar uma alteração importante. Na regra normal, não tem nada de importante de perda de sangue. Na gravidez normal também, bem alimentada, etc., não tem nada de perda de sangue, assim por diante, não é verdade? Então, isso aqui é uma coisa importante. O normal é não ter anemia. Quando tem anemia, é porque é anormal. Anemia significa a ausência de sangue, diminuição da quantidade total de glóbulos vermelhos, né? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu falar mais uma coisa importante, que nós podemos fazer um segundo. Tem um tumor também no homem, que só aparece no homem, que começa com anemia. Qual é? O câncer da próstata avançado. Também com anemia, doutor? Também começa com anemia. Não obrigatoriamente só com anemia, pelo amor de Deus, mas a anemia pode ser a primeira manifestação de câncer de próstata avançado no homem. Então a anemia ela vem como um sinal de que algo ali está errado e que não é só a questão de você estar com anemia por algum outro problema, mas uma outra doença que se instalou ali. Você está certíssimo. Olha, vou pedir para a doutora Lisa falar isso no segundo bloco, porque eu já vi que tem, isso, a gente já tem que chamar um break rapidinho. Mas no segundo bloco vai falar, anemia não é uma doença só. Ela pode ser uma doença ou um sinal, sintoma de uma outra doença. Que interessante. Tudo bem? Tudo bem. O programa Painel Saúde dessa semana está conversando com o Dr. Gilson Delgado, oncologista clínico, diretor do Instituto de Oncologia de Sorocaba, professor da PUC São Paulo, e também doutora Lisa Risse, hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Dr. Gilson Delgado, a gente vai fazer um breve intervalo, não saia daí, a sua opinião é muito importante. Nosso e-mail está à sua disposição, painelsaude@gmail.com. O tema do programa de hoje é câncer de cólon e reto, e nós discutimos nesse primeiro bloco sobre a anemia, que é um dos principais sinais dessa doença. Não saia daí, a gente volta já já. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.
De volta com o Painel Saúde, que essa semana fala sobre câncer de cólon e reto. A gente recebe aqui em nossos estúdios o Dr. Gilson Delgado, diretor do Instituto de Oncologia de Sorocaba, professor da PUC São Paulo, e também a doutora Lisa Risse, hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, o tema câncer de cólon e reto. Dr. Gilson, no primeiro bloco falamos aí da anemia como um dos principais aí sinais desse tipo de câncer, né, do intestino. E a gente conversava com a Lisa durante o intervalo sobre a questão da anemia e leucemia. Tem alguma ligação, doutor? Anemia e leucemia tem, mas eu vou deixar para a Lisa falar isso depois. Eu acho que a coisa mais importante é ela falar naquela continuação do segundo bloco, aquele gancho que nós demos, certo? Então vamos lá, Lisa. Pois é, Fábio, eu acho assim, num primeiro momento a gente trata o paciente com anemia, tá? A gente vai repor todas as perdas que esse paciente está apresentando, principalmente ferro. Pode estar ligado também a outras vitaminas, mas no caso específico do paciente com câncer de cólon e reto, a maior deficiência nutricional é de ferro, tá? Então a gente vai descobrir, a gente vai fazer o diagnóstico através da colonoscopia, né? E vai repor esse ferro, seja de forma... Esse diagnóstico é uma soma do hemograma com a colonoscopia. Ah, sim. O diagnóstico do câncer de cólon é sempre feito através da biópsia, né, que é conseguida através da colonoscopia. O diagnóstico de qualquer câncer é sempre feito através do microscópio, viu, gente? O microscópio é que define o negócio. Então, é muito importante a gente, eu falo para os pacientes, a importância de você tratar a anemia, mas principalmente saber a causa dessa anemia. Porque de nada vai adiantar eu tratar esse paciente, repor todo o ferro que ele está perdendo e não saber a causa. Daqui a pouco ele vai voltar a ter de novo essa anemia, né? Todo o ferro que ele recebeu, ele vai estar perdendo. E o interessante, doutora, que da forma que, com essa clareza que está sendo colocado aqui, a anemia ela não aparece simplesmente por aparecer. Não, algo está errado ali. Alguma coisa está errada, né? É um sinal de que algo no organismo está errado. Sim. E que não foi só uma alimentação inadequada e a anemia acabou aparecendo. Não, a gente tem que investigar se é por uma dieta inadequada, no caso dos vegetarianos, isso é muito comum. Que pode ser? A falta da carne, né, que é a principal fonte de ferro na nossa dieta, carne vermelha principalmente. A má absorção é outra grande causa de anemia por falta de ferro, mas as perdas também, Fábio, são muito importantes. Né? Qualquer tipo de perda. E o trato gastrointestinal pelo cólon, né, e pelo reto é uma das principais causas. Às vezes pelo intestino, pelo estômago também. Também, né, por uma úlcera, né, gástrica, uma úlcera duodenal, que é o intestino, a parte do intestino fino. E no caso também, Fábio, de coisas mais comuns, por exemplo, parasitoses. Né? O amarelão que nós falamos. O amarelão. A situação que o Dr. Gilson citou, né? Do Jeca Tatu, né? Sim, então hemorroida é uma grande causa de sangramento, né? Que leva à anemia e que não é uma causa maligna, nada disso, né? Então, pro telespectador estar ciente de que às vezes a perda de sangue pelas fezes não quer dizer, não é sinônimo de câncer, mas que a gente tem que investigar essa causa, né? Principalmente depois dos 50 anos, né? Principalmente. Que é quando você começa a ter a maior incidência de câncer de intestino. Agora, então dá para perceber claramente do que a Deus falou, que a anemia é um estado que se diagnostica, que pode ser uma doença, ou pode ser um sinal ou um sintoma relacionado a uma doença, né? Por exemplo, o câncer de intestino causa anemia, certo? Alguns tipos de doenças do intestino causam anemia. Os parasitas causam anemia. E certos tipos de anemia são elas em si a própria doença. Por exemplo, as anemias, muito comum aqui no Brasil, né? A anemia, a talassemia, né? Talassemia, a anemia falciforme, né? Explica um pouco sobre essas anemias para nós. Existe um outro tipo de anemia que daí não está ligada a nenhuma deficiência nutricional, que são as anemias hereditárias. Elas são diagnosticadas normalmente no momento do nascimento, no teste do pezinho, tá? Hoje em dia, a grande maioria das crianças já recebe o diagnóstico ao nascimento, né? E são alterações, na verdade, na molécula da hemoglobina. Nada a ver com falta de ferro, com falta de outros nutrientes. Tá? Então, e são anemias que, a depender aí do grau,
vai precisar simplesmente de transfusão de sangue. Esse é o tratamento. E como às vezes são hereditárias, elas podem ser transmitidas à família, né? Então, essa anemia que ela acabou de falar, para anemia por alteração da hemoglobina, né? Nasceu errado porque o gene faz a hemoglobina errada, não tem cura. Nasceu assim, vai morrer assim. Nem sempre é importante. Mas, olha, lá no Mediterrâneo, a Itália, a Grécia, aquele pessoal que é mais clarinho, que toma mais sol, fica mais vermelhão, né? Como nós. Mais branquinhos, como nós. Tem 3 branquinhos hoje aqui, né? Tem vários tipos de branquinho, né? Mas nós estamos aqui, né? E aí, veja bem, nós somos originários de quem? Dos italianos, né? Uma parte dos espanhóis de baixo, né? Do sul, uma parte da Grécia. Então, esse pessoal que veio para cá traz uma anemia do mar Mediterrâneo. Mar, em grego, é talassos. Então, essa anemia se chama talassemia ou talassanemia, anemia do mar Mediterrâneo. Entendeu? E isso é transmitido pelo. E os negros têm uma tendência a uma outra anemia, que também a anemia a hemoglobina é alterada e as hemácias ficam assim deformadas. Ao invés de serem redondas, elas ficam com forma de uma vírgula, né? Uma forma de uma foice. Então, falci é foice em latim. Falciforme é forma de foice. Anemia falciforme, muito comum em negros e nos seus descendentes. O mais gostoso do Dr. Gilson no programa não é só esclarecer quem está em casa, o apresentador ficar aprendendo com ele dessa forma. A gente aprende com ele. Doutora Lisa, na questão das crianças que nascem assim, elas vão fazer um tratamento durante toda a vida? Toda a vida, Fábio. Como se trata de uma origem genética, a gente não tem como alterar, somente o transplante de medula pode alterar, né, essa característica. Mas normalmente são indivíduos que podem levar uma vida aí razoavelmente dentro do normal, tá? Pessoas com talassemia minor, o traço talassêmico, tem uma vida normal, não precisa de nenhum tipo de tratamento, tá? De vez em quando aparece no exame de sangue. Por isso que é tão importante você fazer, né, o diagnóstico e ter um hematologista fazendo seu acompanhamento, porque nem sempre são doenças que têm algum prejuízo na sua qualidade de vida. É isso que eu ia perguntar, esse prejuízo na qualidade de vida, são pessoas que elas não estão propensas a apresentar doenças em razão disso? Olha, Fábio, depende muito, no caso da talassemia, depende do grau da talassemia, tá? Então, pacientes com o traço talassêmico, a talassemia minor, realmente levam uma vida completamente normal, tá? Não precisam de nenhum tipo de tratamento. Pelo contrário, tomar ferro nessas situações piora a situação, né? Já o indivíduo com talassemia major é um indivíduo que desde criança precisa de transfusão sanguínea com muita frequência e no caso da anemia falciforme também. Interessante, doutor, isso. Agora, já que nós estamos lá, eu já vi que a 3 minutinhos para a gente falar um pouquinho aí nesse final sobre da leucemia. Da leucemia. Da leucemia? Não, a anemia... É a pergunta que eu queria fazer aquela hora, né? O senhor falou, não é o momento, vamos fazer no momento certo. A anemia, na verdade, é um sintoma que pode ser um dos primeiros sintomas de uma leucemia. Mas a anemia por falta de ferro é uma coisa, ela não vai evoluir para uma doença neoplásica, que é a leucemia, né? Um câncer no sangue, que é a leucemia. Na verdade, a anemia pela leucemia nada mais é do que a invasão, na leucemia, Fábio, você tem a invasão da medula óssea, que é a fábrica do sangue, pelas células leucêmicas, que são as células tumorais, não tendo lugar para células normais crescerem. Então, daí a anemia por invasão desse espaço que era antes o espaço onde se produzia células normais. Não tendo esse espaço, você vai ter anemia. Explicado, né, doutor? Explicado. Eu acho que sim. A gente cresceu, né, ouvindo isso daí, anemia, leucemia. Olha que essa anemia vai virar leucemia. Exatamente. Aí, né? Doutor, não vai não. A gente tem aí 2 minutinhos que a nossa produtora Fabiana Marins acabou de sinalizar. Intestino, câncer do intestino grosso, cólon e reto. Ele é um câncer curável, fácil tratamento? Curável, fácil tratamento, mas esse mas é que é a coisa mais importante. Primeiro, é um câncer possivelmente evitável.
Isso é uma coisa importante. Como que se evita esse câncer? Como se evita esse câncer? Então, primeiro mantendo hábitos dietéticos de alimentação que sejam responsáveis pela diminuição da quantidade total de carne vermelha. É a única doença que está indiscutivelmente relacionada à carne vermelha. Quer dizer, se você mantiver... Comprovadamente. Se você tiver uma redução da quantidade de carne vermelha, no máximo meio quilo por semana, 500 gramas, 3 bifes grandes por semana ou equivalente em outras carnes vermelhas, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa importante é o diagnóstico precoce, o mais precoce possível. Como? Evitando a formação do câncer. Porque a maior parte dos cânceres intestinais vem através de um pólipo, uma verruga. 80% dos cânceres de intestino vem na verruga. Que é descoberto pela colonoscopia. Pela colonoscopia. Então, quanto menor o pólipo, mais fácil é de retirar pela colonoscopia. Tira o pólipo, chama-se polipectomia, né? Retirado o pólipo. Não tem pólipo, não tem câncer. Deu para entender? Deu para entender. É isso a coisa mais... Então, essa é a grande dica. Agora, a segunda grande dica é, assim que apresentar um sintoma importante, por exemplo, sangramento, anemia e outras coisas assim, você procure o seu gastroenterologista, o seu cirurgião gastroenterológico, e ele vai te investigar em direção ao câncer do intestino. Uma vez feito o diagnóstico, o tamanho dele é muito importante. O tratamento passa quase sempre pela cirurgia e pela quimioterapia. Excelente. Nosso tempo está esgotado, doutor. Obrigado, doutora Lisa, pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Fábio. Doutor, obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Com a doutora Rita, falando sobre a questão do estresse negativo nas doenças. Painel Saúde fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 10 da noite. A realização é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Um abraço. Até a próxima terça.